Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Eu apresento um monte de música nova, especialmente música nova no canal, né? Só que, como eu tenho 55, quase 56 anos de idade, por mais novidades que eu apresente, na hora de assobiar ou cantarolar, e isso eu faço bastante, por motivos de memória emocional, acabam vindo muito mais frequentemente canções de quando eu era mais jovem, de quando eu era adolescente, de quando eu era criança. A Wise Blood, ela conseguiu um feito monumental com a obra-prima, né, que é o álbum de 2019, Titanic Rising. Ela incorporou três melodias que eu cantarolo e ou assobio, né? A faixa de abertura, Lots Gonna Change, depois Andromeda e a espedaçante Picture Me Better, que quando eu vi aquele álbum pela primeira vez, teve uma frase lá que eu tive que parar porque eu estava praticamente destruído por causa da letra de Picture Me Better. Então, assim, eu tinha grandes expectativas para o álbum que foi lançado em 18 de novembro, agora de 2022, né, com 10 faixas, acho que duas são vinhetas, que se chama And in the Darkness, Hearts Aglow, né? Algo como E na escuridão os corações brilham, que tem, claro, uma espécie de paradoxo no seu título, porque você tem escuridão e brilhar, né? E esses paradoxos, essas antíteses, essas ideias conflitantes, esse yin e yang aí, está presente no álbum todo, tá? Antes até de continuar e convidar vocês para se inscreverem no canal Robertando, eu já até falo, assim, é um excelente trabalho, tá? Outra obra-prima para mim, no nível de Titanic Rising. Mas como eu falei, eu primeiro vou convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos. Eu agradeço bastante e agora, né, começo a falar com mais vagar sobre esse grande álbum. Então, trata-se do segundo álbum de uma trilogia. O Titanic Rising, ele começa com uma faixa que chama Lots Gonna Change, muito vai mudar. E depois ela fala, ao longo de algumas letras, ela fala muito sobre, por exemplo, catástrofes ambientais que poderiam acontecer. É incrível, né? Se eu fosse um cara místico, eu ia falar que ela estava predizendo o futuro. 2019, 2020, pandemia, então toda aquela desgraceira que ela estava prevendo no álbum, da primeira álbum da trilogia, aconteceu no mundo em 2020. Então a gente ficou 2 anos, um ano e meio, dois, saindo e entrando de isolamento social, quem conseguiu fazer e tal, e foi nesse período, né, em que a Wise Blood compôs este álbum, quando ela estava num dos vários lockdowns, ou nos vários lockdowns, com o seu cachorro Luigi, lá na cidade de Los Angeles, tá? Que foi gestado esse álbum, que assim, ele sempre está numa corda bamba, e ela sempre se sai muito bem nessa corda bamba, de pontos meio contrastantes, né? Solidão com necessidade de ficar junto, letras que às vezes são deprês, tipo, por exemplo, aqui The Worst Is Done. Eu não vou poder tocar o álbum por questões de direitos autorais, né? Tem uma faixa aqui, The Worst Is Done, que ela, como eu, ela diz que as pessoas acham que o pior já passou, mas eu lírico, acho que o pior apenas começou. Nossa, é uma letra totalmente deprê, né? Só que a batida da melodia é uma das mais alegrezinhas que tem nesse álbum. Então, ela sempre está nessa toada de trabalhar com extremos e de acomodar antíteses, tá? Por exemplo, na primeira faixa, ela que It's not just me, it's everybody. Não sou só eu, é todo mundo. O eu lírico está numa festa e seu lírico começa a sacar que ela está sozinha. E aí começa a se perguntar: será que todo mundo está sozinho como eu?
Quando esse eu lírico chega à conclusão, não sou só eu que estou sozinho, é todo mundo. Se você prestar atenção na melodia, você vai ver que o que era uma melodia bastante econômica se abre numa orquestração luxuosa, né? Porque essa melodia vai, nesse caso, está acompanhando o raciocínio. Antes ela achava que era só ela, então o som estava pequenininho. Quando ela descobre que todo mundo está sozinho, o som fica grandão porque é todo mundo, e luxuoso, como a maior parte desse álbum. Tá? E aí ela acaba chegando à conclusão de que o ideal talvez fosse juntar as solidões, no melhor que pode. Então esse álbum está sempre nessa toada, né? E alguns achados assim complexos, maravilhosos das letras. Por exemplo, essa aqui, God turn me into a flower, né? Deus, transforme-me em uma flor. Nossa, isso tem tanta coisa que dá pra gente pegar nessa letra, porque assim, primeiro, ela está ali falando do mito grego do Narciso, né? Que é aquele caçador que gostava tanto de si mesmo que aí quando ele vê a própria imagem no lago, ele não consegue sair e acaba morrendo de fome. E aí os deuses transformam em uma flor, né? Na verdade, e ela entende esse mito muito bem entendido, porque a desgraça do Narciso não é simplesmente ter morrido de fome. A desgraça do Narciso é não se reconhecer, né? Porque ele vê aquela figura, o reflexo dele no lago, e ele não consegue perceber que ele é ele mesmo. Ele acha que é outra pessoa e ele se apaixona e não consegue sair daquilo. Então, além dela estar falando desse negócio do mito grego, e aí eu descobri que ela é. Porque quando eu vi isso, eu falei, nossa, coisa mais Joseph Campbell, batata. Eu descobri que ela é fã do Joseph Campbell, que é um intelectual que foi muito. Escreveu um livro chamado As Mil Faces do Herói, que é muito importante para a gente que estuda cinema, porque muitos roteiros seguem essas coisas do Joseph Campbell, né? As fases e faces do herói. Porque assim, ela está falando do mito grego, só que ela também está falando da solidão ou da mediação dos relacionamentos atuais via mídia, né, que a gente está sempre olhando por uma câmera e às vezes a gente falha de ver que esse outro é a gente mesmo. Só que o Narciso é uma flor, né? Esse caçador vira uma flor. Ela está relendo o mito do Narciso. Em termos da nossa mediação, vida mediada por tecnologia, mas ela gosta muito de budismo. E um dos preceitos do budismo se você, assim, em palavras simples, né? Se você aceita, dói menos. Assim, se você se curva perante algumas coisas, é mais fácil você aguentar o baque. Uma flor é bem assim, né? Quando dá um vento, ela não tenta ir contra o vento, ela faz assim, né? Então, tudo isso numa letra. E aí, quando você pega essa melodia do Deus me transforma em uma flor, você percebe que começa com uns teclados e piano bem tímidos, depois isso vira um luxo orquestral com sintetizadores meio experimentais, e aí no final das contas viram assim um monte de pássaros cantando. Um álbum maravilhoso. E eu poderia falar, nossa, um monte de letras ou de canções que você consegue pegar esses dois polos, ou mais de dois polos, né? E é um barato porque o álbum, de forma geral, ele tem todas aquelas influências que eu, na minha idade, 55 anos, como eu falei no começo, amo e não sei se são influências conscientes da Wise Blood, mas eu consigo pegar Beach Boys, essa é uma influência consciente, não é possível que não seja, né? Aquelas pá, com esses negocinhos assim, estalos de dedo. Então, as meninas, hoje em dia setentonas, nem sei se estão vivas ainda, lá do Laurel Canyon, né? A Joni Mitchell, a Carole King, extremamente confessionais. Enya, eu falei, eu não sei se ela tem essas influências, mas essas influências estão no DNA das canções e são coisas que eu amo, né? Enya é uma
moça também, agora já tudo velho, essas pessoas, assim como eu, tá? A gente não. Ai, fica falando velho, eu também sou velho. Então eu posso falar que as pessoas são velhas. Ele é uma cantora irlandesa, meio New Age, tá? Claro, a voz da Wise Blood, totalmente Karen Carpenter, lá dos Carpenters, aquela coisa triste, né? Que tinha a voz da Karen, e essa Wise Blood também tem. Óbvio que eu, como fã de Kate Bush, não pude deixar de fazer as minhas ligações, inclusive porque aqui tem uma que chama Twin Flame, a chama gêmea. Começa com um tipo de percussão antiga, assim, ela pegou um kit de produção, de percussão, uma pré-programada que tinha antigamente, lá dos comecinhos dos anos 80, foi muito usado. E assim, na hora que começou aquilo, que destoa inclusive da orquestração do resto do álbum, eu falei, nossa, isso parece Song of Delias, da Kate Bush. Né? É claro, me lembrou o Phil Collins, I'll Be in the Air Tonight, que usa a mesma estrutura, e eu posso jurar, aí eu não sei se é coisa de fã ou não, mas eu posso jurar que essa mesma canção, que começou me lembrando Kate Bush, termina com um teclado fazendo que é a mesma forma como Running Up That Hill abre. Running Up That Hill, para quem não sabe, é aquela canção da Kate Bush que ficou ultra, mega, uber famosa por causa da série Stranger Things. É uma coisa que eu não sigo essa série, mas eu sei que essa canção ficou muito famosa. Então, assim, é outra obra-prima da dona Wise Blood. Né? Maravilhoso álbum. Ele está em todas as plataformas digitais. Se você não tem acesso a nenhuma, eu vou deixar o link do Bandcamp, que é um serviço que você consegue ouvir online algumas vezes os álbuns, mas depois você tem que comprar. Todos os álbuns da Wise Blood estão lá. Daria para falar muita coisa, mas assim, para quem não ouviu, o álbum é luxuosíssimo de instrumentações. Tem tuba, tem os tais tubular bells. Quem da minha geração, que não gosta de rock progressivo, que não vai lembrar do Mike Oldfield. Então é uma mina de referências, tanto intelectuais quanto sônicas. É uma paleta de cores assim muito, muito boa. Um dos grandes álbuns de 2022 da dona Wise Blood. E aqui uma iconografia, né? A capa tem um quê meio de santo, assim, né? De santa. Essa moça, Wise Blood é o nome artístico dela. Foi criada numa família ultra religiosa, pentecostal, em Santa Mônica, né, na Califórnia. Ela é californiana de carteirinha, tanto é que ela, aqui algumas vezes, você percebe que ela está falando dos incêndios na Califórnia. Tá? Ela é californiana de carteirinha e dessa família mega religiosa. Ela abandonou esse tipo de religião, é mais voltada para o budismo, mas ela contou numa entrevista que uma das referências que ela teve, inspirações para o álbum, foram alguns escritos de uma santa católica, lá da Idade Média, Santa Teresa de Ávila, que fala um negócio de espelho interno e tal. Então, a iconografia também está meio de santa, né? O álbum tem, assim, muitas referências. É uma mulher muito esperta, né? Muito inteligente. Então, eu altamente recomendo. E para mim, se eu fizesse lista de melhores do ano, esse álbum estaria entre o melhor, provavelmente um dos melhores. Vamos ver se alguma dessas faixas entra para o meu subconsciente ou inconsciente a ponto de eu começar a assobiá-las. Mas, uma autora moderna que tem já 3 canções assobiáveis e cantaroláveis por um tiozinho de 55 anos, ela já tá bom demais. Agora eu tô curioso, claro, para ouvir o próximo álbum, né? Que seria o fecho dessa trilogia. Para encerrar, uma outra coisa, que assim, claro, né, que esse é um álbum ultra pandêmico, só que ele provavelmente não vai ficar, pelo menos em termos sônicos, em termos líricos, né, de letra. Sônicos, geralmente os álbuns ficam datados, porque a tecnologia vai mudando, né? Mas enfim, e os gostos vão mudando. Provavelmente demora um pouco para as letras datarem, porque ela trata de pandemia sem ser diretamente falando da pandemia, ela transcende, que é outra coisa que eu falo que esse álbum, né? É outro pedaço que você percebe
como ela trafega nessa linha bamba de diferentes, né, de coisas contrastantes. Então o álbum parte do individual para o coletivo, mas não fala sempre de... Ele não fala diretamente da pandemia. Então vai ser uma coisa que sempre as pessoas vão entender, porque é a vontade de amar, é o medo de ficar sozinha, é o reconhecimento de que a solidão é uma coisa coletiva e que talvez a gente só consiga sobreviver através desse pareamento de solidões, né? Por isso que tem tantos nós, we, our, nesse álbum, tantos pronomes da primeira pessoa do plural, e não tantos eus, como eu senti em outros trabalhos dela. Maravilha, uma belezura. Tchau.